vai bem, né? Então, estou gravando aqui. Na aula de hoje, caderninho de física na mão. É uma aula só, passa muito rapidinho. Então, vamos dar aqui uma aceleradinha, né? Só falha quando não é para falhar. É lei de Murphy, né? Não tem jeito. Então, vamos lá. Agora não vai falhar, não, Dani. Agora a gente vai firme e forte. Estamos começando calorimetria, tá? E na parte da calorimetria, nós vamos fazer o estudo do calor. Boa noite, Fê. Lembrando que calor é uma forma de energia. Então, nós aprendemos ali o ano passado a calcular energia cinética, era mv quadrado sobre 2. Aprendemos a calcular energia potencial gravitacional, que era mgh. Aprendemos a calcular energia potencial elástica, que era kx quadrado sobre 2. E agora nós vamos aprender a calcular a energia térmica, esse tal de calor. Aqui a gente não vai usar a letrinha E para calor, nós vamos usar a letrinha Q. Esse Q, ele já foi para nós quantidade de movimento. Esse Q já foi para vocês quantidade de carga elétrica. E agora esse Q vai ser para nós quantidade de energia térmica ou quantidade de calor. Nas aulas de calor, nós vamos falar de dois tipos, ou melhor, de duas formas diferentes para calcular calor. Nossa, meu aviso de que começou a aula de vocês está só 10 minutos atrasado. Ele apitou agora, ó, vai começar a aula. Bem atrasado. Então, vamos lá. Tem duas formas de calcular esse calor. Uma delas, nós vamos chamar de calor sensível. E a outra forma de calcular calor, uma outra expressão para calcular calor, é a expressão que nós usamos para calcular um tal de calor latente. Quando eu sei que eu calculo usando a expressão do calor sensível, quando é que eu sei que eu vou resolver um problema de calorimetria envolvendo a expressão do calor latente? Na expressão do calor sensível, a gente sabe que não tem mudança de estado físico, tá? Então, essa é uma das principais características. O estado físico do corpo não vai se alterar, tá? Quais são os estados físicos que nós estudamos até agora no ensino médio, no ensino fundamental? Sólido, líquido e gasoso. Anotem aí no caderno de vocês. Eu vou pedir para me entregar, eu vou pedir no e-mail da segunda-feira, tá? Para entregar aí num prazo de 10 horas, então já vai fazendo, né? Uma pesquisa sobre os 5 estados físicos da matéria. Eu vou falar na aula de hoje de 3, tá? Mas, na verdade, são 5 os estados físicos. E aí eu quero que vocês façam uma pesquisa para mim, falando quais são esses 5 estados físicos da matéria. Vai tirar fotinho? Vai mandar lá no Classroom? Claro que vai tirar foto e claro que vai mandar no Classroom. Mas aí eu vou pedir para vocês na segunda para entregar na terça. Então, quem puder, já começa a fazer essa pesquisa hoje, para não deixar ela em cima da hora. Lembrando que pesquisa tem por obrigatoriedade ter que ter uma bibliografia. Então, quem está fazendo busca na internet, não esquece de colocar aí o site que pesquisou ou o livro que retirou. Ó, Daniel, não é bem esses aí não, né? Líquido, vapor, sólido, molhado e seco. Não, não é não. A gente vai descobrir que tem mais até. Molhado e seco aí é uma categoria, né? Tem o estado leite condensado, tem o estado físico pasta de dente, né? Fala nisso, gente, se eu perguntar para vocês qual que é o estado físico de uma pasta de dente, o que vocês dizem para mim? Qual que é o estado físico da pasta de dente, gente? Do creme dental, esse que a gente compra que vem numa bisnaga, qual que é o estado físico dele? Da pasta de dente, do creme dental, qual que é o estado físico dele?
Pastoso, olha aí, tem mais um. Pastoso. Olha, então é sólido, líquido, gasoso, pastoso, né? Qual que é o estado físico da gelatina? Gelatinoso, né? Tem estado físico do óleo, oleoso. Olha quantos estados físicos tem. E a física está falando que só tem 5. Pera lá, né? Tem mais de 5, né? Viscoso, olha aí quantos tem, né? Na verdade, a pasta de dente, né, se vocês forem pesquisar, ela não é uma substância simples, né? Ela é uma substância composta. Então, ela é uma mistura de partículas sólidas com água, com líquido, né? Então, ela tem aí, por ser uma composição de dois estados físicos da matéria, ela toma ali uma forma de uma pasta, de um condensado, uma coisa mais ou menos desse gênero. Não consigo nem falar isso que você escreveu aí, Daniel. Daniel Lioso. Daniel Lioso. Nossa Senhora, de onde você tirou isso, Daniel? Isso é um estado físico da matéria, né? O estado físico do creme de leite, do leite condensado, né? Isso aí é o condensado, ok? Mas tem 5 estados físicos da matéria. Vamos lembrar um pouquinho aqui. Então, já notaram aí, né? Tem que fazer uma pesquisa. Eu vou pedir no e-mail para vocês na segunda-feira, ó, na segunda. Plasma é um estado físico da matéria, sim, Pedro. Então, vai lá na pesquisa, o que é plasma, como é que a gente obtém o plasma, tá? É para explicar isso. O que é o estado físico sólido, o que é o estado físico líquido, o que é o estado físico gasoso, o que é o plasma, o que é esse tal de condensado de Bose-Einstein, que é um outro estado físico da matéria, tá certo? Então, tem alguns estados físicos aí da matéria que vocês vão pesquisar e vão encontrar. No ensino fundamental de vocês, vocês aprenderam, isso aprenderam sim, lá no ensino fundamental 2, que existe o sólido, que existe o estado físico líquido e que existe o estado físico gasoso. Isso vocês aprenderam, tá? E aprenderam também o nome das transformações de um estado físico para o outro. Vamos relembrar as aulas de ciências lá do ensino fundamental. Calma, ainda bem que você escreveu certo, você escreveu liquefação, porque tem aluno que escreve para mim assim na lista, ó, liquidificação, tá? Liquidificação, não, liquefação, liquidificação me lembra liquidificador, não é liquidificação, tá? É liquefação, acertou, Daniel, acertou mesmo. Ah, mas por enquanto ainda não cheguei nela. Como se chama a passagem do estado sólido para o estado líquido? Alguém lembra como é que se chama essa passagem de um corpo que está no estado sólido para o estado líquido? Nessa transformação de sólido para líquido, eu tenho que fornecer energia, então eu tenho que fornecer calor, tá? É isso aí, Richard. Fusão. A passagem do sólido para o líquido recebe o nome de fusão. Se eu fornecer calor para um corpo, ele deixa de ser líquido e passa a se transformar em um gás. E aí esse processo, ele pode ter vários nomes. Alguém me diz pelo menos um deles? Quando passa do líquido para o estado gasoso, me diz um nome só, Daniel. Ó, já me falaram vaporização, ok? Esse é o que eu costumo usar, vaporização. Virou vapor. Calefação, não estou lembrada de calefação sendo usada aqui. Ebulição é mais comum, né? Ebulição. Qual que é a diferença aí da ebulição para evaporação, hein? Vocês lembram disso? Tem uma diferença nela. Vocês lembram qual é?
Vamos interagir aqui um pouquinho, né? Qual é a diferença? A calefação é insta? Como assim a calefação é insta? Não entendi o que você é instantâneo? A calefação é instantânea? Provavelmente é. Eu não estou lembrada se esse nome calefação está relacionado com o tempo de transformação de um estado para o outro. O que eu sei é que a ebulição e a vaporização estão relacionados com o tempo. Evaporação, isso, ó. O Arthur deu um outro nome aqui, ó. Evaporação. A evaporação é um processo lento e a ebulição é um processo forçado, né? Ele é um processo mais rápido, né? Eu vou chegar nesse que tem aí a passagem do sólido para o gasoso. Agora, a calefação, eu não estou lembrada de calefação de líquido para gasoso, para ser honesta. Não estou lembrada. A calefação é um processo contrário, não é? É uma condensação. Eu vou dar uma pesquisada quando é que a gente usa o termo calefação, tá? Aí já pegaram lá no Google. É um tipo de vaporização que ocorre quando um líquido é lançado em uma superfície que apresenta maior temperatura que seu ponto de ebulição. Então, a calefação seria realmente um instantâneo, né? Quando a gente tem uma frigideira muito aquecida e joga aí umas gotinhas de água na frigideira, ela rapidamente muda de estado físico. É, bem por aí. Então, vou colocar aqui, ó, calefação. Olha quantos nomes, né? Que nós temos para essa mudança de estado físico. Joia. Continuando aqui. Então, já sabemos que ó, tem vários nomes aqui, depende aí do tempo que demora para transformar uma forma em outra. Eu costumo usar o termo vaporização, tá? Nas aulas. Também tem uma passagem direto do sólido para o gasoso. E aí, quem lembra como é que se chama essa passagem direta aí do sólido para o gasoso? Alguém tem uma memória aí boa de elefante aí? Ih, já perdeu a memória, Daniela? Como assim? Google responde, né? Como é que se chama a passagem do estado sólido para o estado gasoso? Isso se chama sublimação. O que acontece lá com a tal da naftalina? Agora vamos para os processos opostos, né? O contrário. Ao invés de fornecer calor, eu retiro calor. Se eu retirar calor de um gás, ele volta para o estado líquido. Como que se chama esse processo? Já falaram aqui um nome, né? Liquefação é um deles. Mas tem outro nome também, mais comum. Alguém lembra? Do estado gasoso para o estado líquido, como que chama? Isso, Arthur. Condensação. Então, tem aí, isso, condensação. Do estado líquido para o estado sólido, como é que se chama a transformação do estado líquido para o estado sólido, gente? Esse é fácil demais, né? Quando a gente tem água líquida e transforma em água sólida. Como é que isso aí vai se chamar? Solidificação. Solidificação. E tem a passagem do estado gasoso para o estado sólido direto. Alguém lembra como é que se chama a passagem do estado gasoso para o estado sólido direto? Como é que isso aí se chama? Vocês lembram o nome? Volta lá para a aula da quinta série do Fundamental. É isso aí, Léo. Ressublimação. Ô, Léo, certifica-se para mim que ressublimação é
tudo juntinho, assim, do jeitinho que você escreveu. Isso aí não era química, não, Daniel. Isso aí era ciências. Ressublimação. Eu estou copiando aqui do Léo. Mas eu não estou lembrada do ser junto, né? Ou, se quiser, pode também chamar de sublimação. Alguns livros chamam também de sublimação. Então, só para lembrar. Pessoal, a gente vai precisar lembrar desses nominhos, tá? Porque em alguns exercícios, ele vai falar para vocês, o calor latente de fusão é tal número. Aí você tem que lembrar, poxa, calor latente de fusão, o que é fusão mesmo? A fusão é a passagem do sólido para o líquido. Aí ele te dá o calor latente de vaporização. A vaporização é a passagem do líquido para o gasoso. Aí ele me dá o calor latente de condensação. Ele me deu o calor latente de solidificação. Então, a gente precisa saber essas coisas. Essas transformações todas aqui que eu acabei de falar, elas vão ser úteis quando nós formos calcular esse tal de calor latente. Tem uma expressão para o calor latente. Eu não costumo usar a equação do calor latente, eu uso regra de 3 quando eu estou com um exercício de calor latente. Regrinha de 3 resolve aí calor latente tranquilamente, tá? Mas vamos falar aqui do assunto da aula de hoje. O assunto da aula de hoje, não sei porque ele quer transformar o meu C num O, é o tal do calor sensível. Quando que vai existir calor sensível? Sempre que eu estou com um objeto, vou pegar aqui um objeto qualquer, começar aqui com algumas definições, de massa M, e eu vou fornecer energia para esse objeto. Essa energia que eu forneço, que é uma energia em trânsito, que pode ser sobre a forma de irradiação, ela pode ser sobre a forma de condução, ela pode ser sobre a forma de convecção, né? Uma energia que eu estou transferindo de um corpo para o outro. Essa energia em trânsito, ela se chama calor. Eu sei que algumas coisas vão acontecer com esse corpo quando eu ofereço energia térmica para ele. Então, se esse corpo for um copo de água, e eu começo a fornecer calor para um copo de água líquida, eu sei que vai ter uma variação na temperatura desse corpo. Então, se eu forneço uma determinada quantidade de calor Q, eu sei que a temperatura dele aumenta. Se isso aqui for água, ela está no estado líquido a 23 graus Celsius, por exemplo, eu começo a aquecer, começo a fornecer calor, a temperatura deixa de ser 23, passa a ser 24, 25, 26, 27, 30, 40, 50 graus Celsius. Mas a água a 50 graus Celsius, gente, ela continua sendo líquida. Então, se ela continua sendo líquida, eu estou falando de calor sensível. Quando que essa água vai deixar de ser líquida? Quando ela atingir ao nível do mar, uma temperatura de 100 graus Celsius, ela deixa de ser líquida e ela começa a se transformar em vapor. Não é imediatamente, tá? Mas ela vai se transformando em vapor. Aqui na cidade de Campinas, não atinge 100 graus Celsius. É em torno de 95, 96 graus Celsius. Essa água começa já a entrar em ebulição, ela começa a mudar de estado físico. Então, uma das coisas que eu sei, que o calor sensível, ele está relacionado com mudança de temperatura. Então, é importante para nós sabermos que o calor sensível apresenta mudança de temperatura sem mudança de estado físico. O que eu quero dizer com isso? Eu forneço calor, o que é sólido continua sólido, o que é líquido continua líquido, e se for um gás, continua sendo um gás, tá? Se eu pegar esse mesmo corpo de massa M e dobrar a quantidade de calor que eu estou fornecendo, o que eu vou descobrir? Eu vou descobrir que a variação da temperatura dobra também. Então, o que nós sabemos? Nós sabemos que a quantidade de calor que eu forneço,
ela está diretamente relacionada com a variação da temperatura. Tá, e se ao invés de fornecer calor, eu retirasse calor de um corpo? Eu não quero fornecer, eu quero tirar calor do corpo. O corpo é quente, eu vou lá e quero retirar energia desse corpo. Quando eu retiro energia, o que eu observo que acontece? A temperatura, em vez de aumentar, a temperatura começa a diminuir. Quanto mais calor eu retiro, mais a temperatura diminui. Então, quantidade de calor e temperatura estão ligados de uma maneira diretamente proporcional. Eu estou usando o símbolo alfa aqui, ó, para indicar que é diretamente proporcional. Agora vamos imaginar o seguinte: já sei que calor está relacionado com mudança de temperatura. Agora vamos imaginar que eu pegue um copo com água. Um copinho só com água. Tá? Um copinho com uma quantidade M de água. E aí eu forneço uma quantidade de calor para esse copinho de água, que eu vou chamar de quantidade Q. Eu sei que ao fornecer uma quantidade Q de calor para esse copinho de água, eu promovo nesse copinho de água uma mudança na temperatura. Agora, o que acontece se eu pegar essa mesma quantidade de calor e fornecer para uma panela de água a mesma quantidade de calor? Será que, ao fornecer a mesma quantidade de calor, a temperatura vai ser, a variação da temperatura vai ser a mesma? O que vocês me dizem sobre isso? Eu forneci uma quantidade X, a temperatura variou X. Aí eu forneci a mesma quantidade X, só que com um montão de água. Será que a variação de temperatura também é X? Não. Por quê? Ela vai ser menor. Quanto mais água eu tenho, mais calor eu vou precisar fornecer para aquecer, certo? Quanto mais objetos eu quero aquecer, mais energia eu vou ter que dar para ele ter a mesma variação de temperatura. O que significa que a quantidade de calor que eu forneço para um corpo está relacionada diretamente com a quantidade de massa que tem nesse corpo. Quanto mais massa um corpo tem, mais quantidade de calor eu preciso fornecer para ele aumentar a temperatura. Na verdade, não seria mais rápido esquentar a água, não, tá, Daniel? Pelo seguinte motivo, tá? A água, por ela ser líquida, ela precisa de um recipiente. Não tem como eu aquecer um líquido sem aquecer o recipiente que o contém, tá? Então, eu precisaria de um recipiente para colocar essa água. Normalmente, esses recipientes que a gente usa para aquecer, eles são de metal. E o metal, ele é um bom condutor de energia. Então, quando você aquece a panela, esse calor que você forneceu para a base da panela, ele vai por condução para as laterais todinha da panela. Então, se você não tivesse essas laterais aqui, o calor ele ia só de baixo para cima. Como está na panela, ele vai de baixo para cima, ele vai da esquerda para a direita, da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Ele vai se propagando por contato aí com as laterais da panela também. Então, um líquido, ele seria aquecido mais rápido realmente dentro aí de um recipiente, tá? Então, o que a gente já sabe, vai chegar uma hora que vai ser na mesma temperatura que está em contato com a panela. Aqui, eu não estou falando de equilíbrio térmico, tá, Daniel? Mas se eu vou ficar com a água e a panela, tudo na mesma temperatura. Mas a minha ideia aqui não é equilíbrio térmico. A minha ideia é, eu estou fornecendo calor. E quanto mais calor eu forneço, mais a temperatura aumenta. Tá? Se eu parar de fornecer calor, aí isso aqui vai entrar em equilíbrio térmico, porque tudo vai ficar na mesma temperatura. Equilíbrio térmico a gente vai falar um pouquinho mais para frente, quando a gente falar de mistura de corpos com quantidades de calor diferentes. Tá? Então, a gente já sabe duas coisas até agora: que quantidade de calor provoca mudança de temperatura e que quantidade de calor está relacionado com
massa. E isso é proporcional. Então, eu posso escrever já que quantidade de calor é proporcional à massa e temperatura. Ó, estou escrevendo uma expressão, tá? Estou pondo aqui um sinalzinho de menos, porque quanto mais, com um sinalzinho de vezes. Quanto mais massa, mais calor eu tenho que fornecer, diretamente proporcional. Quanto mais calor eu forneço, mais a temperatura aumenta. Então, diretamente proporcional. Se fosse inversamente proporcional, eu escreveria aqui uma divisão. Estou usando o símbolo alfa porque eu ainda não escrevi a equação, tá? Eu estou escrevendo uma proporção. Agora eu pergunto para vocês: será que se eu pegar dois recipientes de massas iguais, dois copos, e colocar a mesma massa aqui dentro, só que no primeiro copo eu coloco água e no segundo copo eu coloco óleo, será que se eu fornecer a mesma quantidade de calor, eles vão sofrer a mesma variação de temperatura? Isso é, um é água, o outro é óleo. Será que se eu fornecer a mesma quantidade de calor, eles elevam a temperatura da mesma forma? Daniel já disse que não. Eles têm densidades diferentes, né? Eles são feitos aí de moléculas, de partículas diferentes. Então, eu preciso levar em consideração o que eu estou aquecendo. E aí que entra na minha expressão uma letrinha que representa para nós a substância que nós estamos aquecendo. E aí eu vou sumir com esse sinal de proporção, tá? E para sumir com esse sinal de proporção, eu vou colocar uma letrinha ali e vai aparecer para gente um sinal de igual aqui, ó. E essa letrinha que está faltando para nós é uma letrinha C. E essa letrinha C, ela significa para nós calor específico. E eu já vou falar melhor dele para vocês. Então, anotem aí essas informações de calor sensível. Anotem a expressão, vejam, é MC delta T. Eu costumo dizer, ainda bem que aqui é a letra M, não é a letra K, senão a expressão não seria queimacete, ela teria um nome mais feio. Se fosse uma letrinha K ali na frente, a gente costuma chamar essa expressão de queimacete. Chamada rapidinho. Quem tiver presente, coloca um S para mim no chat de salve, salve aí para eu saber. Falta 7 minutinhos para acabar a aula. Eu quero terminar a chamada aqui antes de falar do calor específico. A Abner está presente, põe um S para mim no chat. André, o André Silva e o André Vinícius. Ok. Os Andrés estão aí. Arthur, Carol, Daniel, Diego, Glauciane, hein, Daniel? Cadê o Diego? Eduardo, salve, salve, Edu. Efraim, o Efraim eu sei que tá por aí, já viu o nome dele, já algumas vezes no chat. Cadê o Fê? Fê, cadê você? Gabi, Giovana, cadê a Gi? Gui, cadê o Gui? Cadê o João Honorato? João, cadê você? Salve, salve, João. Virando a folha. Cadê o João Santos? João Pedro, né? Santos. Joia. Tá aí. O Moraes. João Pedro Somente Moraes está aí também. Ah, o Carvalho Santos, não, né? Carvalho Santos, não. Cadê o José William? A Ju. Léo. Lê. Salve, salve, gente. Lorenza. Lorenzo. Salve.
Cadê os meus Lucas? O Lucas Eduardo e o Lucas Fernandes. O Fernandes está aí. Meus Mateus, o Estevão e o Gonçalves. Mateus Estevão está. Micael. Salve, salve, gente. Murilo. Nicolas. Paulo Roberto. Paulo ainda não voltou a frequentar as aulas síncronas. Cadê o Pedro Salles? Poli. Salve, salve, gente. Raíssa. Ricardo. Salve, gente. Richard. Ok. Juan. Samuel. Ti. Cadê o Ti? Tiaguinho. Cadê o Vini? O Gavon e o Oru? A Vitória tá aí. Ok? E o Vini, o Oru tá com salve aí cortado, né? Cortou o salve, Vini. E o Gavon também tá presente. Joia. Pessoal, vamos lá. Calor específico. O que vem a ser esse calor específico? Para encerrar, eu vou explicar o calor específico pela unidade de medida, tá? Vamos isolar o calor específico da nossa expressão. Eu sei que ΔQ é MC ΔT. Então, eu vou escrever aqui ΔQ sobre. A massa está multiplicando, passei dividindo. O ΔT de temperatura estava multiplicando, eu passei dividindo. E aí eu fiquei aqui com uma constante C, chamada calor específico. Tá? Unidade dele. Não vou trabalhar no sistema internacional, a maior parte dos nossos exercícios não é no sistema internacional. Calor é dado em calorias, ou também joules. Massa é dada em gramas. E temperatura é dada em graus Celsius. Isso não está no sistema internacional, mas como eu disse, não precisa estar. Essa normalmente é uma unidade do calor específico. Então, se eu disser para vocês o seguinte, o calor específico da água, ele é 1 caloria por grama grau Celsius. Olha a unidade toda aqui, ó. 1 caloria por grama grau Celsius. O que eu quero dizer quando eu digo que o calor específico da água é de 1 caloria por grama grau Celsius? Eu estou querendo dizer o seguinte, para uma quantidade de massa de 1 grama, ter uma variação de temperatura de 1 grau Celsius, seja para mais ou seja para menos, eu vou ter que fornecer ou eu vou ter que retirar uma quantidade de calor de 1 caloria. Então, para cada 1 grama de água, ter uma variação de 1 grau Celsius, eu tenho que fornecer 1 caloria. Ele me diz a quantidade de calor que eu forneço ou retiro do corpo para ele sempre ter uma variação de 1 grau Celsius, para cada 1 grama, é claro. O calor específico do gelo, ele é 0,5 calorias por gramas grau Celsius. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que para cada... Opa, já vai começar minha aula no primeiro ano daqui a pouco. Eu quero dizer que para cada 1 grama de gelo, ter uma variação de temperatura de 1 grau Celsius, eu tenho que fornecer ou retirar 0,5 calorias. Então, ele me diz a quantidade de calor que eu tenho que fornecer ou retirar, sempre para uma quantidade de 1 grama sofrer uma variação de temperatura de 1 grau Celsius. Aí, se não for 1 grama, se for 100 gramas, se for 100 gramas, eu vou ter que fornecer 100 calorias, tá? Se eu tenho 100 gramas de água e eu quero que ela tenha uma variação de temperatura de 1 grau Celsius, é óbvio que eu vou ter que fornecer 100 calorias. Por quê? Porque para cada 1 grama, eu tenho que fornecer 1 caloria. Se eu tenho, sim, é respectivo, porque essas coisas estão ligadas de forma diretamente proporcional, lembra? Então, quanto mais massa, mais calor. Se eu tenho 1 grama de água e eu quero variar em 1 grau Celsius, eu vou ter que fornecer 1 caloria. Se eu tenho 10 gramas de água e eu quero que varie em 1 grau Celsius, eu vou ter que fornecer 10 calorias. Aí, se eu tiver 1 grama de água
e quiser uma variação de 20 graus Celsius, o que eu vou ter que fazer? Se é 1 grama só de água e você quer que varie em 20 graus Celsius, você vai ter que fornecer 20 calorias. Tá? Então, aqui me diz sempre a quantidade de calor apenas para 1 grama e para uma única variação em grau Celsius, de 1 grau Celsius. Isso é o calor específico. Pessoal, são 9 horas, a minha aula está encerrando aqui. Na próxima aula, eu volto, eu reviso um pouquinho isso aqui com vocês, tá certo? Passa muito rápido, Daniel, eu também acho uma pena. Mas quarta-feira são 2 aulas, aí vocês vão perceber que 2 aulas também passa voando. Eu acho que passa voando. Eu estou encerrando a gravação aqui com vocês.